com a paz do Senhor Jesus, amém, igreja? Todos aqui já nos conhecem, né? Que somos Sra. Selma, evangelista Robson, nós somos pastores da igreja evangélica Palavra de Vida, né? Com o pastor Ronaldo e Iracine, na mudança do nome de Salamanca, enfim. Peço que a igreja, aproveitando que já se encontra de pé, abre as suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 25, onde o Senhor falou meu e ao teu coração nesta noite. Esta é uma palavra de despertamento para as nossas almas. Louvado seja Deus. Eu poderia vir aqui e te dizer que Deus vai te dar chave de carro, chave de apartamento, dinheiro, conta bancária recheada, mas nesta noite Deus quer trazer para mim e para ti uma palavra de despertamento, porque a prioridade de Jesus nas nossas vidas não é nos dar carro, casa, coisas passageiras, mas é salvar as nossas almas. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Mateus capítulo 25. Glória. Tem por título: Jesus profere a parábola das 10 virgens. Louvado seja Deus. E o tema para esta palavra é: não basta ser virgem, é necessário ter o azeite. Louvado seja Deus. Versículo 1 a seguir diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Aleluia, louvado seja Deus. Versículo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, 11 e 12 e 13 diz assim: e depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabes o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir, sem te glorificando e exaltando o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Glória. Veja, aqui Jesus está contando uma parábola referente a um casamento judaico da época, o qual era costume que o noivo fosse até a casa da noiva junto
ambiente do local, a frieza espiritual está grande, a falta de compromisso e de amor com a obra está grande. Ou seja, assim como na parábola, tem muitos por aí que se encontram com as nécias, com as loucas, estão perdidas, desapercebidas. Aleluia, quem sabe até vai na igreja de vez em quando, mas não tem mais o fervor, não tem mais o corabraço, não tem mais o compromisso, não tem mais o Espírito Santo em sua vida, não tem mais a chama do primeiro amor dentro do seu coração. Aleluia, louvado seja Deus. Muitos estão dispersos, estão cochilando em dois pensamentos, muitos estão despreparados, e assim como havia 10 virgens, tem muitos vivendo a vida de religiosidade. Ah, mas eu já sou crente, está tudo certo, eu já estou salva, eu não preciso estar na igreja todos os dias, eu não preciso orar todos os dias, eu não preciso ler a Bíblia todos os dias, eu não preciso me santificar todos os dias, eu não preciso vigiar e fechar as brechas todos os dias, porque eu sou uma religiosa, eu já sou crente, mas não é bem assim. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, precisamos a cada dia termos um compromisso sincero para com o Senhor e com a sua obra. Precisamos se cultuar junto com os irmãos, porque quando somos aleluia, quando estamos só, nós somos apenas o elo de uma corrente, mas quando nos reunimos na casa do Senhor, nos tornamos uma corrente, e uma corrente ela é mais forte do que apenas o elo, e é por isso que precisamos estar constantemente na casa do Senhor, reunidos com aleluia, com os irmãos, em uma só fé, em uma só adoração. Aleluia, Jesus. Assim como na parábola que tinha 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. Há muitos no meio do povo de Deus. Tem aqueles que de fato estão buscando a sua salvação. Tem aqueles que de fato estão com a vida no altar, estão em oração, em vigilância, tapando as brechas, estão buscando o reino dos céus. Tem aqueles que estão buscando constantemente azeite reserva, que está esperando a vinda de Cristo a todo tempo, a todo instante. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, e não apenas por um breve momento. Aleluia, louvado seja Deus. Mas também tem aqueles que é as 5 loucas, que está na casa de Deus, mas não está se preparando. Está na casa de Deus, mas não tem reserva. Está na casa de Deus, mas não sente mais nada. Está na casa de Deus, mas não tem mais vontade de estar na presença do Pai. Está na casa de Deus, mas não dá glória misturado com aleluia para Jesus. Está na casa de Deus, mas deixa o problema falar mais alto do que o desejo de adorar ao Senhor. Está na casa de Deus, mas a mente está lá fora, está preocupado com o filho, com o marido, aleluia, com a conta que tem que pagar amanhã, está preocupado com a porta de emprego, está preocupado com as coisas terrenas. Meu Deus. E é tempo de acordar, é tempo de vigilância, é tempo de despertar, é tempo de buscar o reino do céu em primeiro lugar. Jesus está voltando, Jesus está às portas, a qualquer momento Jesus virá, aleluia, buscar a sua igreja. Aleluia. Glória a Jesus. Maravilha. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. É tempo, igreja, de estar preparados. É tempo
e a lâmpada é a luz de Cristo. Louvado seja Deus. Tem pessoas que até levantou a mão e reconheceu a Cristo como seu único, suficiente Salvador de sua alma, e por um tempo, aleluia, teve com a luz de Cristo, mas de repente começou a se esfriar, começou a se apagar, e aleluia, o brilho do Espírito Santo foi sumindo, foi desaparecendo, ao ponto de estar, aleluia, misturado com os mundanos, e ninguém saber quem é crente e quem não é. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja Deus. O azeite aqui, igreja, representa o Espírito Santo, o amor e a graça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que era 10 virgens. Observa uma coisa: todas 10 eram virgens, todas 10 tinham lamparina, todas 10 eram dama de honra do casamento, todas 10 estavam esperando pela chegada do noivo. Aleluia, Pai.
certo, é um caminho com muitos preferem andar por ele, você aparentemente mais fácil, aleluia, é um caminho estreito, é um caminho com poucos preferem andar por ele, mas este caminho, apesar de ser conhecido como estreito, árduo, difícil, é seguro, porque o próprio Jesus Cristo que nos conduzirá ao Pai, igreja. Maravilha, Pai. Meu Deus, tu traz No livro de João, capítulo 14, versículo 6, diz assim: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Guarda esta palavra no teu coração. Mateus capítulo 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Só há um caminho que leva ao Pai, é através de Jesus Cristo. Não tem dois caminhos, não tem meio termo. Então nesta noite aleluia, é momento de sair de cima do muro, é momento de despertar, é momento de acordar espiritualmente, é momento de colocar na braçuria da ração a vida no altar e buscar o azeite reserva. É momento, aleluia, de fazer uma nova aliança com Cristo. É momento de falar, Senhor, restaura as minhas forças, restaura a minha aliança de compromisso para contigo. Senhor, escreve o meu nome no livro da vida e mantenha. Senhor, salva minha alma. Senhor, me fortaleça. Senhor, me encha da raçuria da ração com teu Espírito Santo. Acende as minhas lamparinas, renova-me, me levanta, aumenta a minha fé, aumenta a minha confiança no Senhor, abre a minha visão espiritual, me dá discernimento de espírito, me mostra o que é e o que não é o Senhor, e qual é a tua vontade para a minha vida. Meu Deus, abre a visão, Senhor. Aleluia, glória a braçuria da ração. Tira toda a visão de como, Senhor. É tempo de buscar a presença do Senhor, igreja. É tempo de buscar o azeite reserva. Jesus está voltando. Jesus está às portas. A qualquer momento as trombetas vão soar. Ei, não é mais tempo de ficar cochilando entre nós pensamentos. Não é mais tempo de ficar colocando o coração, aleluia, nas coisas terrenas. Não é mais tempo de ficar dando sangue para realizações
estão desapercebidos, estão desligados, estão distantes do Senhor, não busca mais azeite reserva, não glorifica o Senhor, não vigia, não tapa as brechas, não quer orar, não é Bíblia, não usa a presença do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Entenda uma coisa, assim como o nosso corpo físico precisa ser alimentado todos os dias para se manter de pé e não ficar doente, o nosso corpo espiritual também precisa
será tarde demais. Ele disse, e ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Olha aqui o que diz no livro, neste mesmo livro de Mateus, capítulo 7, no versículo 21, diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Louvado seja Deus. Naquele grande dia muitos vão dizer: Senhor, eu estive na tua casa 10, 20, 30 anos, eu fui obreiro, eu preguei, eu orei, eu profetizei em teu nome, eu curei em teu nome, expulsei demônio em teu nome. Aleluia, louvado seja Deus. Muitos vão dizer, mas ainda assim, aleluia, muitos me dirão, olha o versículo 22, muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome nós expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direis abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Louvado seja o